muito bem-vindos a mais um episódio do 4x1, 4 mulheres e um único propósito. E hoje a gente tem um tema tão especial, a gente vai falar de liderança. Mas antes de falar sobre isso, não se esqueça de curtir, comentar, já manda aí para uma amiga empreendedora, porque liderança todo mundo precisa saber, viu, gente? A gente lidera a gente para liderar os outros. Então já coloca aí no seu radar, manda para uma amiga aí empreendedora, porque hoje a gente tem uma convidada muito especial. Antes de começar, estou aqui na mesa com a Bianca Folla, nossa especialista maravilhosa, e com a Merielle Basílio, nossa especialista incrível em criação de produto, e eu sou Karina Paraíso, especialista em posicionamento digital. Vamos lá fazer a apresentação dessa convidada especial, gente. Ela é mentora em liderança e comportamento humano. Mas não é só isso. Ela é especialista em comportamento e sabotadores. Sabe aquilo que você faz todo dia? Se sabotar? Ela é especialista. Sabe aquilo que você tem que fazer e não faz? Ela vai contar tudo sobre isso hoje aqui pra gente. Além do mais, ela tem mais de 30 anos de experiências e fundou a Lideres, que é a empresa dela. Seja bem-vinda, Renata! Obrigada. Uma honra aqui estar com vocês, empreendedoras também, nesse grupo super forte, né, de mulheres fortes que empreendem com uma missão e um propósito. Me sinto muito honrada de estar aqui com vocês e dividir um pouco aí da minha experiência. Maravilhoso, o prazer é todo nosso, Rê. Antes da gente começar, conta um pouquinho pra gente da sua história, né? Como que você chegou na liderança? São 30 anos de experiência, né? Não é pra vocês ficarem fazendo conta aí. Não precisa, não. Aqui ninguém faz isso, gente, jamais. Mas como que foi esse processo até chegar na Lideres, Rê? Como que foi isso? O processo, na verdade, foi longo, obviamente. Nunca pensei necessariamente que eu estaria nesse lugar hoje. Até então, até pouco tempo atrás, toda a minha história me levava a uma carreira realmente executiva, essa de ascensão executiva, uma pretensão de ter uma carreira internacional sempre foi muito o meu desejo. Mas vamos começar do começo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo porque eu sou filha caçula de outras duas irmãs, né? Sou a terceira. E os meus pais não tinham condições de me pagar a faculdade, né, para nenhuma das filhas. E aí eu comecei a trabalhar para fazer faculdade. Só que eu comecei já no mercado financeiro, comecei já trabalhando em banco com 16 anos. Gostava muito de idiomas, então eu falei, bom, eu quero fazer uma faculdade, aliás, esse é um pouco do segredo que quase ninguém, assim, com quem eu trabalhei, imagina a minha formação. Eu sou tradutora de formação. Nossa, gente, e aí eu não me arrependo de ter feito, muito pelo contrário, eu vejo que a minha faculdade, ela impulsionou mesmo a minha carreira. Eu tenho amigas ainda, né, da época de faculdade, e os maridos falam, nossa, nenhuma de vocês seguiu carreira e tal, mas é aquela coisa, não necessariamente a gente pega essa experiência e rasga o diploma, né? Ela realmente me serviu muito. E de lá para cá, né, desde quando eu comecei a trabalhar em banco, não parei mais. Não teve um banco que eu participei, que eu fiz parte desse banco por 18 anos, foi a minha grande escola. Um banco multinacional de investimentos, e aí eu comecei a minha carreira na área operacional, fiz uma mudança para a área estratégica, uma mudança consciente ali de carreira. Então eu percebo que eu me reinventei durante esses 30 anos por muito tempo. Então as pessoas às vezes me perguntavam, e me perguntam ainda hoje, né? E hoje também já é um mito, né? Essa coisa de 18 anos dentro da mesma empresa, né? Ainda acho que para a nova geração, algo que eles olham e falam, meu Deus, socorro. Como conseguiu? Só que não existiram 6 meses iguais a outros 6 meses pelos nossos fatores econômicos, por regulamentação, e porque era um ambiente muito dinâmico, né? O mercado financeiro, né, a gente tem algumas pessoas aqui que já foram profissionais de banco, né? E sabem bem disso. Então, eu sou da época, enfim, nem vou falar da época da URV, gente. Enfim, só de pensar nisso, de fazer aquelas contas, então assim. A cara de quem tá lembrando. Pois é, a cara vai buscar aqui. Aí, banco todo dia é um novo dia, e cada cliente é uma nova história, né? Então é bem dinâmico mesmo, algo muito dinâmico. Exato. Então, e aí eu comecei a entender um pouco
comecei a entender um pouquinho mais das minhas potencialidades, mas a liderança para mim, na verdade, ela foi muito natural. Até hoje eu entendo, né, pelo meu perfil comportamental, pelas minhas âncoras, pelas minhas forças pessoais, eu já pratico isso de uma forma mais nata, vamos dizer assim. Eu não acredito necessariamente de que se precisa de um perfil especificamente para ser líder. Não, não tem isso. Todos nós conseguimos ser líderes, cada um no seu estilo, mas alguns têm mais facilidade do que outros pela junção de perfil, por estar mais voltado para relacionamentos, enfim, né, eu acho que quem é pelo menos, né, da área educacional ou comportamental, né, vai entender um pouquinho mais do que eu estou falando, mas a liderança, então, para mim, ela foi pensada, para mim foi natural, porque eu sempre quis crescer na minha carreira. E eu não via a liderança como um obstáculo, muito pelo contrário, eu via como um alavancador da minha carreira. Então, óbvio que errei muito no começo, né? E fazia aquela liderança instintiva, e é muito natural, ainda hoje, né? Ver bons especialistas, ótimos especialistas virarem líderes e não necessariamente terem aptidão ou todas as habilidades para. Então, eu sempre tive um ponto a meu favor, que foi o relacionamento interpessoal e, na verdade, o olhar para pessoas. Apesar de eu ser uma desona, né, uma dominante bem alta, mas eu tenho o meu I que equilibra bastante isso. Então, eu sempre tive um olhar para pessoas assim muito empático e generoso. Então, eu sempre consegui ler muito as pessoas. Então, eu fazia isso instintivamente. Então, para mim, assim, o liderar é óbvio que, né, aquele tratorzão no começo, e aí você tem que entender que as pessoas não são iguais. E eu fui entendendo isso ao longo da jornada, mas foi a vontade de ascender profissionalmente, de ser referência, que me fez chegar na liderança, sendo mais pragmática na resposta. Maravilha. Mas como que foi para você, Rê, mudar a chavinha de liderei, cheguei, e ensinar e direcionar pessoas a liderar? Porque é bem diferente, né? Totalmente. O negócio é mais embaixo. Então, Totalmente. como que foi até para você? Porque várias das nossas, né, espectadoras, elas têm essa distinção. Fui muito especialista há muito tempo, mas o que eu conheço talvez não seja suficiente para ajudar outras pessoas. Então, como que foi para você isso? Bom, esse último desafio, né, de transição de carreira, como se não bastassem todos os desafios, né, de uma carreira executiva, eu falei, acho que não tô com tanto desafio assim, vou empreender. Talvez seja mais fácil. Tranquilo. A vida é muito fácil. Não, eu nunca pensei que seria mais fácil. Tampouco pensei que eu ia me deparar com modelos mentais e crenças, e justamente, poxa, mas se eu sabia fazer, se eu sei fazer, eu sei ensinar. Não é bem Não é assim. tão simples. Não é tão simples assim. Então, o que me fez empreender, né? Minha última participação no mundo corporativo, eu era superintendente de governança corporativa, e aconteceu uma situação que feriu muito os meus valores pessoais. E na época eu nem, assim, tudo bem, já tinha algum autoconhecimento, mas não necessariamente as formações que eu tenho hoje em desenvolvimento humano. E aí eu saí super numa boa, mas eu escolhi, falei, não, isso aqui para mim já não tenho mais idade para esse tipo de coisa. Minha reputação acabou ficando meio que em jogo, e eu falei, bom, não, até aqui ok, agora eu decido e eu vou sair. E quando eu saí, me deu um estalo e eu falei, bom, eu não quero voltar para o corporativo. Muito por conta de já estar inserida no autoconhecimento, de buscar, assim, quando eu estava mais ou menos com 42 anos, eu comecei a ter uma inquietude, assim, de putz grilo, sabe? Não sei se foi bem a crise dos 40, mas assim, cara, trabalho pra caramba, minha filha ainda, né, pequena na época, já não era mais pequena, mas enfim. Pô, trabalho pra caramba, chego em casa super tarde, tô fazendo isso tudo aqui pra quê? Não tô trabalhando pros outros, eu sei que eu posso mais, lá. Assim, eu nunca...
para mim, eu nunca fui contra o corporativo, muito pelo contrário, ele me ajudou, fez eu ser quem eu sou, me trouxe até aqui, então eu não tenho aquela coisa de, nossa, nunca tive, nunca mais vou voltar pro corporativo, que lugar, não, nunca tive esse tipo de pensamento ou de sentimento. Mas eu olhei e falei assim, putz, tá na hora de curar as pessoas. E o curar é assim, de fazer essas pessoas, e principalmente as mulheres, entenderem o poder que elas têm e entender que a gente não precisa necessariamente se encaixar em tudo. Porque na minha trajetória o que eu percebi é que, e obviamente no mercado financeiro ainda é um mercado muito masculinizado, muito masculino, né? E eu não tinha um estereótipo de uma mulher masculina, sempre fui super vaidosa, mas eu tinha várias camadas, várias máscaras que eu tive que usar, várias armaduras, então até o meu corpo era rígido. Então, eu sempre fui uma profissional que inspirou muitas outras. Mas por quê? Pela minha firmeza, pelo meu posicionamento. Só que aquilo tinha um efeito colateral e esse efeito colateral começou a aparecer. E quanto mais eu me aprofundava no autoconhecimento, mais eu olhava e falava, não precisa ser assim. E aí, nesse momento, eu virei, até me arrepio, eu virei a chavinha e eu falei, não, nessa jornada eu descobri que eu não preciso ser mais tão rígida nem comigo mesma, e eu vou ensinar o que eu sei, principalmente com os meus erros, com os meus efeitos colaterais, e também com todas as minhas vitórias, como é que dá para chegar, né, num lugar de ascensão ou em qualquer lugar que seja da hierarquia de uma corporação, de uma forma mais equilibrada e mais leve. Então, é bem legal o que ela traz aqui, né? Eu fui me vestindo. Faltou até um termo para definir melhor, mas a gente vai se incorporando de várias camadas, de vários personagens, e que você falou, o mundo corporativo ele é muito masculino, né? E quando a gente fala, e eu posso falar que eu também vim do mercado financeiro, dos bancos, que às vezes a mulher para conquistar espaço, ela meio que vira um homem no comportamento, né? No comportamento. E aí, às vezes, vai até contra valores, porque você gosta de falar assim, por quê? A gente vê muito, e aí a gente já falou no outro episódio sobre maternidade, sobre a questão dos 40, que a gente chega num lugar que você fala assim, não, peraí, tem coisas que eu não aceito mais. Você começa a olhar pra você, não, peraí, eu já fiz... Maturidade. Isso, então você começa a se olhar e fala assim, gente, não vale a pena mais eu passar por isso, né? Eu abrir mão, eu deixar de quem eu sou. E, na verdade, é muito engraçado porque é justamente a fase. Foi depois dos 40 que eu falei, não, peraí. Eu não quero mais pagar esse preço. Porque é um preço. Porque é a nossa vida pessoal, né? Os nossos filhos. E hoje eu tenho os mais novos. Eu até falei um dia desse com a minha filha. Eu falei, filha, a mãe que eu sou para os seus irmãos hoje, eu não fui para você. Eu não estava presente. Então, assim, a gente era presente, era viagem. Por quê? Eu não tinha tempo, mas eu tinha a disponibilidade dos recursos. Vamos falar assim, né? Hoje... mantidas as devidas proporções, os meus filhos menores, eles têm o que ela não teve. Sim. Mesmo eu trabalhando em casa, né? Eu tenho um tempo de trabalho, mas assim, eu levo na escola, levo na ginástica, levo no jiu-jitsu. E eu sou mais eu. Aí você sente falta do corporativo, alguma coisa você lembra, mas você fala assim, não, mas hoje eu sou mais eu. Sim. Né? E você começa a olhar e você começa a te despir. Sim. Dessa armadura. E porque provavelmente, você é começou armadura, com 16 anos. Falou. A gente não viveu outra coisa. Né? A gente foi forjada dentro do corporativo. Aí você olha, se eu quiser chegar lá, tem que ser assim. E quantas vezes, eu não sei você, eu ouvi. Nossa, você estava indo num caminho tão bom, mas agora você engravidou. Não, eu não tive essa... Eu ouvi. Isso eu nunca... desse mal, pelo menos desse tipo de preconceito, eu nunca passei. Mas eu ouvia... O que mais não vou falar me doía, mas assim, eu falava... e era a imagem que eu passava, porque, na verdade, eu precisava eu precisava me proteger. Que você conseguiu. Então, eu já ouvi diversas vezes, né? Nossa, Renata, você é mais macho que um homem. E, naquela época, eu falava, nossa, que legal, né? Elogio, né? É um elogio. Putz, um elogio e tal. Cara, não. Até um dia em que eu tava numa... E aí, assim, eu fui sempre... Não sempre, mas em várias... ocupei sempre cadeiras altas como a única mulher.
E eu abri caminhos para as outras. Então, eu já estive em ambientes, né, não levantando bandeiras, porque, enfim, não é o caso, mas só depois, quando a gente sai, é meio que a gente não percebe, né? Sim. De estar entre vários superintendentes e aí o presidente, vice-presidente do banco virar e falar assim, não, deixa a Renata falar por último, porque mulher fala demais. Nossa. Ou a gente não pode nem fazer comentário porque tem mulher na sala. Não, isso aí eles não tinham muito problema. Faziam mesmo assim. Eles não tinham muito problema. Mas, enfim, acho que eu desviei um pouco da pergunta, mas, assim, é diferente você liderar uma equipe e você... Para mim, o diferente não é ensinar a liderar. Para mim, o que foi diferente foi entender que eu precisava de um método. Eu precisava de uma metodologia. Eu precisava passar tudo aqui da minha cabeça de uma forma organizada, né? Porque não é muito do meu perfil. O meu perfil é mais de fazer, é mais executor e tal. Então, a diferença também é você conseguir criar o passo a passo, relembrar a tua história, né? Porque, gente, são 32 anos já, né? Então, né? Relembrar a tua história e criar essa metodologia. E aí, assim, e todas as outras coisas que envolvem você. É interessante, né, isso. E aí, por que os sabotadores, né? Porque os sabotadores vale, assim como vale para eu acelerar os resultados de uma mentorada, de um mentorado meu, ele serve para mim também. Porque nesse novo, não vou falar personagem, né, mas nessa nova Renata, nessa nova fase, eu preciso ser uma empresária e fazer todos os papéis. Sim. E por mais que eu sempre tive um olhar muito sistêmico para as empresas e colaborativo, e sempre tive muita preocupação em saber os impactos, né, do que eu estava fazendo, conduzir inclusive planejamentos estratégicos, fazer para si mesma. Aí os sabotadores fazem assim. Ô, gente, só eu que tô boiando? Eu nunca ouvi falar. Claro, já ouvi falar sobre sabotadores, mas Não, desculpa, então. Esse é um problema, a gente fica muito técnico. Eu acho que a gente falar isso para muitas pessoas que talvez não saibam. Tem muita pessoa que não sabe. São 4, são 5? São 10. São 10. Nossa! São de uma 10 legiãozinha. nós temos 2 conceitos pra gente desmistificar, os sabotadores e os perfis comportamentais que você comentou um pouquinho. Quando ela falou sou um desão, eu falei, do que ela tá falando? Porque eu devo ser isso aí também. Dominante, que você falou? Não tem o som desão também? Coloque aí no comentário. Foi ótimo tocar nesse assunto, porque, enfim, é aquela coisa até na liderança e nas mentoradas, com as mentoradas, às vezes eu falo, você já ouviu falar desse conceito? Não, você já ouviu falar desse conceito? Não. Quando eu faço essa pergunta e a pessoa me responde não, eu falo, tá vendo como é o básico, é mais básico que as pessoas querem. Tá vendo como você... Não, e tá vendo como você tem conhecimento que as pessoas também precisam? Perfeito. Cada vez que eu trago um conceito que pra mim nem é novo, né? É o óbvio que tem que ser dito. Exatamente. Né? É uma óbvio pra quem, né? Enfim. Mas vamos lá falar dos perfis comportamentais. São 4 perfis comportamentais. Tá. E esses perfis, eles têm uma tendência de comportamento. Todos nós temos os 4. O que muda são as intensidades. Certo. A gente vai ter em maior ou menor grau. E eles têm características e todos são ótimos. Tem o seu lado positivo, o lado negativo. No desequilíbrio, todos eles apresentam pontos de melhoria. Não gosto de falar de pontos fracos, pontos de melhoria. Então, é o dominante, o influente, o estável e o analítico. Algumas escolas têm outra nomenclatura, né? O executor, o comunicador, o planejador e o analista é analista mesmo. Já anotei. Então, esses são os 4 perfis comportamentais. E não tem a ver com a data de nascimento. Não tem a ver, mas eu também estudo astrologia, que é uma grande ferramenta, bússola de autoconhecimento. Mas é muito legal o DISC, eu falo porque eu vim do RH e anos, né, com DISC era
entrevista A Bíblia, já né? a Bíblia era essa, né? Mas é muito legal saber disso, até empreendedoras e até você, Bi, porque você começa a ver e entender como a pessoa funciona, como a pessoa pensa, como a pessoa é, porque realmente tem todos esses processos, a gente tende, né, a ter alguns comportamentos, e às vezes a gente é inserido em alguns lugares, ou é um líder que insere o nosso liderado em alguns lugares e força ele a agir de algumas formas Que ele não consegue. esse Não tá fora do comportamento. perfil dele, Não né? faz parte do perfil dele. E às vezes ele até se molda, coloca algumas máscaras e vai se moldando ao longo do tempo, mas não é de imediato, né? Então eu acho que a Bíblia imprescindível hoje, até na minha empresa com as meninas, a gente faz esse processo para identificar, porque não tem como. Eu não sou dominante, não sou desão. Mas eu já estive em lugares e empresas que me exigiram ser muito desão, né? E isso é um processo que, pra mim, como eu já sei, eu falava, cara, eu vou ter que Destacar o meu D. destacar esse D, porque senão eu não vou aguentar ficar aqui. Sim. Entendeu? Sim. Então, é um processo de Legal. você se conhecer, mas também você consegue conhecer outras pessoas para fazer um E o negócio legal disso, aí falando de liderança, que quando você consegue identificar o perfil do seu funcionário, do seu liderado, você consegue potencializar o resultado da empresa, né? Sim. Porque você consegue realocar ele no melhor lugar. Sim. Porque assim, todos nós vamos fazer o que precisa ser feito, mas eu consigo fazer melhor quando eu tô num lugar que eu me sinto mais confortável, Com né? certeza. Que a minha habilidade é potencializada. E eu digo mais, a gente, tudo bem, estamos falando de liderança, estamos falando de time. Só que nós, seres humanos, e principalmente os líderes, nós somos seres relacionais. Então, entender sobre perfis comportamentais, para mim, é uma bandeira que eu levanto depois pra que eu... vida. Para a vida, porque você melhora as suas relações em 360 graus. Inclusive em âmbitos familiares. Então, é óbvio que existem ferramentas para você descobrir perfis, mas algumas... Ela vai fazer disco com os paqueras. Mas será que se eu fizer isso aqui, algum casamento vai dar certo? Eu falei, sabe? Olha, eu acho que é uma porta de entrada, mas... Depois você me passa as perguntas básicas. Faz as perguntas básicas. Porque hoje, assim, o que a gente não pode é rotular. Então, como a Karina disse, né? Putz, eu vou ter que subir o meu D. Nós somos capazes. Então, eu levanto muito essa bandeira. Nós somos capazes de qualquer coisa. Você vê exemplos de superação, vamos ter aí as Olimpíadas esse ano. Eu me emociono com os jogos, porque você fala, meu Deus do céu. Então, assim, sim, nós somos seres dotados de capacidade e a gente consegue o que quiser. Agora, tem um preço, né? Para um dominante levantar, né, um dominante que está ali no 7, trazer o analítico dele para o 5, você tem um esforço ali. Se esse esforço for... se você tiver uma meta muito clara e um tempo definido, tudo bem. Mas, né, então, o preço que você quer pagar. E assim, conhecendo isso, você inclusive, entende o seu funcionamento e para de se criticar para algumas coisas. Então, você para de se identificar com algumas coisas quando você realmente entende o que está por trás daquele comportamento. Aí traz para nós, de repente, pode ser, algumas características de cada um desses perfis. Porque, de repente, a audiência consegue indicar, o dominante, quais são algumas características mais comuns entre esse perfil, né? As pessoas que têm esse perfil. Tá. Bom, os dominantes, eles são pessoas mais rápidas, mais ousadas, mais enérgicas, mais dinâmicas, voltadas para tarefas e resultados. A palavra do dominante é resultado. São movidos também, muitas vezes, por desafios, mas aí depende muito das âncoras de carreira, das forças pessoais. Racionalzão. É mais racional. Eu gosto das frases, assim, porque quando você relaciona as frases, você olha e fala, putz, eu falava isso. Missão dada é missão cumprida. Essa é a frase de um dominante. Missão dada é missão cumprida. Um influente. O influente, ele é também rápido no pensamento, para pensar e para agir. Então, ele tem uma tomada de decisão e uma execução mais rápida, mas ele é completo. E eu tô falando assim dos perfis puros, tá? Nós temos uma mescla de todos eles, sim. mas porque como você falou, todo mundo tem todos eles, né? Em níveis diferentes. E o influente, ele é muito voltado para pessoas e relacionamentos. Então, o relacionar-se e o ser reconhecido para ele é o que ele busca. Então, a palavra do influente é conexão.
a frase do influente é tenho alegria fazendo. Então, é aquela pessoa que vai chegar num ambiente, tanto o dominante quanto o influente, eles têm a extroversão como uma característica também comum, mas é a extroversão que não é só o que permite as pessoas se comunicarem com menos medo, mas significa que ele consegue contagiar ou contaminar um ambiente. E ele se abastece da energia do ambiente. Não é? Babado. É, babado. É tão gostoso aprender sobre isso. Na verdade, é uma arma. É uma arma. Pode ser uma arma É uma arma. usada para o bem. Sim, Ferramenta. é uma ferramenta forte. O estável, ele é aquela pessoa, geralmente, que harmoniza os ambientes. Ele é o diplomata, porque ele é uma pessoa mais calma, mais ponderada, que preza também por relacionamentos e por pessoas, mas num ambiente de muito conflito, essa pessoa sofre demais. Sou eu, gente. Eu ia falar, você falou que você não era Deus, já ia falar que você é essa estável. mesmo. Depois eu vou falar um pouquinho das... Enfim. Então, o estável, ele é aquela pessoa que se tiver um conflito na empresa ou na equipe, destaca ele. Que ele vai saber resolver. Muito bem. A gente é a paz do negócio, entendeu? Aquele Equilíbrio. Chega para estabilizar o negócio. E o analista, ele é a pessoa focada em detalhes, em precisão, nos controles, então, padrão e procedimentos. Né? Ele tem até uma outra nomenclatura também que é conforme. O cedo diz que é o conforme. Então, é a pessoa que foca em conformidade. Ele sabe o virginiano? Mais ou menos um analista. Maravilhoso, super necessário. Necessário. Para o dominante, ele é necessário. Toda empresa tem que ter um. Tem que ter. Toda empresa tem que ter os 4, porque todos eles, assim, se respeitando, as pessoas sabendo trabalhar entre si. Não tem assim, a gente fala, né? Porque eu entendo de astrologia, mas assim, a gente eu consigo fazer meio que as correlações. Só que aí, o que as pessoas também, né, eu diz que ele não serve para rotular ninguém. Porque nós estamos longe, e também não é pra gente falar assim, criar uma capa, né? E falar assim, putz, eu sou grosseira, mas é porque eu sou dominante. Não é uma desculpa, né? Não é uma desculpa, né? Então, assim, quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você tem de fazer com aquele conhecimento, né? A coisa certa. Então, geralmente, quais são os perfis análogos? O dominante e o estável. Porque o dominante olha para um estável e fala, não vai se decidir? Vai ficar em cima do muro mesmo? Né? Não vai tomar um posicionamento? O estável olha para o dominante e fala, nossa, que grosso, que arrogante, nossa senhora, como é que pode falar assim com a pessoa? Mas são modelos introjetados de figuras de poder lá da nossa infância, que quando a gente não sabe muito bem, e aí é o que faz um líder estável sofrer, de às vezes não conseguir se posicionar. Só que estilos de liderança, existem vários e nós temos que ter todos eles. Qual é o estilo de liderança mais indicado? Todos eles. E esse é um padrão que falam muito, né, que é legal a gente falar, que eu não nasci líder, eu não nasci para ser líder, não tenho um perfil para ser líder, né? Isso criam essa barreira, sendo que todos nós temos perfil para isso, né? E aí, quando ela fala que todos os perfis são necessários, na minha cabeça vem o seguinte, em cada situação, você vai agir de acordo com aquele... Vai te exigir um comportamento mais característico daquele tipo de perfil. Tem algumas coisas, né? Aí quando a gente fala de liderança situacional, tem duas coisas. Tem o seu interlocutor, né? Então tem ali as peças, né, do xadrez, ou seja, as pessoas da sua equipe fazendo as tarefas certas e você potencializando o que elas têm de melhor. Mas tem também a situação. Então, por mais que um estável, numa situação de crise, você não pode, geralmente, né, vamos falar, né, o estilo de liderança de uma pessoa que tem predominantemente a estabilidade como características é de consenso, não é de comando e prazo. Só que numa situação de crise,
dependendo da senioridade das pessoas, você não pode sentar numa mesa e falar, então, o que vocês acham que a gente tem que fazer? Cara, não, faça, né? Então, por isso que em cada situação, sim, tem o lado de cada pessoa exige que você fale com ela de um jeito diferente, e é aí que muitos líderes erram. Porque também a gente teve uma inversão da pirâmide, enfim, não vale a pena entrar muito nessa parte mais técnica, mas geralmente as pessoas acham que eu tenho um estilo e as pessoas se adaptam ao meu estilo. Hoje em dia não, porque o líder, na verdade, ele é um facilitador. Ele não é mais uma pessoa que tem uma equipe que o serve ou a serve. Ao contrário, o líder é que está servindo essa equipe para direcionar, para impulsionar, para motivar. Então, a forma como você se direciona, e eu acho que o ouro de um bom líder é saber o que motiva aquele funcionário, aquele colaborador. Muito mais do que em que ele é bom. O que motiva? Porque o que ele é bom, até intuitivamente se sabe. E não só dinheiro, né? Não é só dinheiro. Agora me conta uma coisa. Quando eu lidero a mim mesma, vamos supor que eu vou analisar essas 4 personalidades, esses 4 perfis, e eu tô num caminho de ter uma contratação, num caminho de encontrar alguém para vir somar nesse esforço da minha empresa, que aqui sou eu. Eu consigo analisar isso aqui e trazer alguém que seja... Eu trago alguém que é parecido comigo ou eu trago alguém que complementa? Ótima pergunta. A nossa tendência, nós precisamos lembrar de algumas necessidades básicas do ser humano. Uma das primeiras é pertencimento a um grupo. A outra é ser amado e valorizado. Instintivamente, a gente traz as pessoas que são mais parecidas conosco. Porque é aquela coisa, principalmente pessoas que são mais rápidas na tomada de decisão. Porque é aquela coisa de você olha assim, a pessoa já sabe o que está pensando. Então, então, assim, é muito do perfil falar assim, perfis que tem, não vou puxar a sardinha, mas assim, o dominante e o influente, ele tem uma tolerância mais baixa para pessoas que demoram mais, que são mais lentas. Não digo de raciocínio nem nada, mas que são mais planejadoras. Então, às vezes, tem preguiça de contratar uma pessoa... Porque vai me incomodar. Se é a única pessoa que eu vou contratar, eu vou contratar alguém que me incomoda. Só que assim, não é que você tem que contratar uma pessoa complementar. Depende para que você vai contratar. Então, existe uma análise. Qual é a área, para que tipo de função essa pessoa vai fazer. Né? Então, assim, depende muito de qual é a função, né? Qual é o papel e responsabilidade dessa pessoa. A partir daí, a gente vê com o seu perfil e aí você fala, não, tudo bem, isso eu quero ter, isso eu não quero ter, essa curva de aprendizado, né? Por exemplo, se eu sou um expert, eu tô falando de mim, tá? Não sei se vocês perceberam. É consultoria? Não, eu sou uma expert. Eu acho que eu sou D ou I, eu não sei, eu acho. Aí, para mim, seria legal ter alguém analítico, porque eu não tenho paciência para fazer certas coisas do processo que a minha empresa precisa. Então se for para colocar processos na minha empresa e trazer ela para um lugar de pavimentar, seria um jeito de se pensar. Seria um jeito de se pensar, mas assim, nós temos... A maior parte das pessoas tem perfis duplos. A maior parte. Depois vem os perfis terciários. 3 deles acima de 25%. E depois os perfis puros, né? Então, existe né, não é tão fácil, ou não é tão simples quanto, eu vou pegar um perfil complementar. Sim. Que é o analítico. Muitas vezes, dependendo de onde você precisa que essa pessoa esteja, para você é melhor ter um estável dominante, porque o analítico, ele vai se chocar muito com você nas ideias. Tudo bem, é uma pessoa que tem muito mais facilidade para processos e padronização, mas, por exemplo, eu falo que isso não é uma verdade absoluta para algumas coisas, porque as pessoas olham para o meu perfil e falam, nossa, você não é atenta a detalhes. Só que eu passei 18 anos, o que eu mais fiz na minha vida foi melhoria contínua de processos. Então, eu consigo bater o olho num contrato
e encontrar problemas. Só que é óbvio, se você me deixar o dia inteiro fazendo isso vai consumir uma energia minha tão grande que eu falo, socorro! Quero sair correndo daqui. Quero sair correndo. Mas, assim, muito legal. Sua linha de raciocínio tá ok, mas... é mais profundo do que isso. Um pouquinho mais profundo. Mas aí eu queria, até a Karina falou assim, fala um pouquinho, legal, você falou sobre os perfis, aí fala um pouquinho sobre os sabotadores. Gente, sabotadores mudou a minha vida. Não é? Mudou a minha vida. Então vou anotar também. Juro. Porque você começa, né, no meu caso, por ser muito estável também, né? A gente tem essa característica de planejar demais, de tudo demais, e biriri pororó. E muito linkado a isso, eu tenho o sabotador perfeccionista, que tem um nome que eu não lembro agora. E daí, os meus projetos e tudo, até empreender, criar o Donas, demorou muito. Porque tinha que estar tudo na perfeita situação. Né? Acho que é o insistente. É o insistente. Quando eu entendi isso, foi muito próximo ali da pandemia, eu falei, cara, é que também é libertador. Você vai falar, também agora. Agora que eu vou criar esse negócio, pedi demissão, criei o Donas, enfim. Mas você começa a ver que você tem padrões, crenças, pensamentos que te impedem, gente, de fazer pequenas coisas. E quando você começa a identificar, você começa a ver e fala, nossa, é meu sabotador. E é algo assim pra vida, mas rala. Quer dizer, é legal e não é legal, mas quando você... é gostoso. Quando você aprende... É gostoso porque assim, quando você aprende, você começa a olhar assim a pessoa... Você fala, nossa, que tem sabotador. Começa a botar o dedo também, né? Nem fala. Eu falo assim, você tá se sabotando, amiga? Nossa, é sabotagem pura e tal, não sei o que, sei até qual que é. Nem fez o assessment, mas tá ali, eu sei até qual que é. Porque sim, né, a gente aprende, então a gente... É muito claro quando você percebe. É claro, o mais fica. E aí, quando você entende... O evidente, entendeu? Fica. E aí, quando você junta perfis comportamentais, tem alguns padrões, assim, mas é óbvio que tem as camadas também de experiências da vida, crenças, enfim, como você foi criado. Tem um monte de coisa, tem até, enfim, questões intrauterinas para quem, quer dizer, nem precisa acreditar, porque isso já é comprovado, e de outras gerações para quem acredita. Mas, enfim. E aí tem alguns sabotadores que são muito óbvios, que fazem assim na nossa cara, pá, do outro, né? E o nosso? Olhar o outro é vaza. Então, assim, na verdade são 10 sabotadores. O chefe da gangue é o crítico. Chefe da gangue. O chefe da gangue. Todos os outros alimentam o crítico, né? Mas o personagem principal é o crítico. Só que existem 3 esferas do crítico. O crítico de nós mesmos, o crítico dos outros e o crítico do ambiente. Não por acaso, né? Eu me conecto muito com, né, a minha... Independente da minha persona, eu me conecto muito com pessoas que têm também uma autocrítica muito, muito elevada. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu fiz o meu teste, a pontuação máxima é 15. Deu 16. Tipo isso. O meu crítico interno deu 15. Pelo meu papel. E aí eu entendi tudo o que estava acontecendo comigo e consegui fazer um link, inclusive da liderança situacional. Porque, tudo bem, eu tenho uma grande história. Só que quando a gente vira essa chave para empreender, qual era a minha autoimagem? Eu sou muito boa no que eu faço. Olha os resultados que eu já tive. Mas daí eu pego um vídeo, pego o celular para gravar um vídeo. Nossa Senhora. Nossa, que coisa ruim. Nossa, eu pareço um robô falando. Cara, você volta pro M1 da liderança situacional, que é tipo o estagiário, aquela pessoa que nem desconhece, que nem não sabe que não sabe. Não sabe que não sabe. Não sabe que não sabe. Então, entender sobre sabotadores, para mim, foi ótimo, porque, primeiro, eu quis aprender para potencializar os resultados dos mentorados, porque numa mentoria, né, mentoria é resultado, é acelerar, e tem muito a ver com padrões mentais. Só que as ferramentas toda mentoria deveria ter, gente. Toda. Vamos anotar, Toda Cá. mentoria. Eu não tinha pensado nisso. Toda mentoria mentoria ter. Toda mentoria, porque são e aí, assim, as ferramentas
pelo menos, né, o que eu tenho aprendido, porque também é um começo só, não tem fim, mas as ferramentas para tratar os sabotadores são ferramentas simples, porque tem que ser simples. Você pega alguma coisa muito assim, e aí isso também é um problema para o dominante, porque o dominante olha e fala, é muito fácil, nem vou fazer. Isso? Nem vou fazer. Cara, mas é o simples que funciona. Cada dia mais eu sempre venho assim na minha mente. É o arroz com feijão. Faz o arroz com feijão bem feito, que o resto vai fluir. Perfeito. Então, tem o hiperrealizador, que nós, mulheres, culturalmente, também temos esse sabotador. Porque a gente associa o nosso valor ao plural, ao fazer. Faz. A gente não se permite descansar, porque vem aquela vozinha, vem até a voz da mãe, né? Porque assim, vai ficar aí de perna pro ar, menina? Amo minha mãe, maravilhosa. Mas, né, aí a gente vai tratar a mãe pro resto da vida. Eu sou mãe também, eu sei, eu falo pra Eduarda, eu falo, querida, vai ser uma empreendedora, qualquer coisa, depois você paga sua terapia, porque eu sei, tudo bem, hoje eu tô, né, não medicada, mas assim, um pouco mais no autoconhecimento, mas eu sei que eu errei muito com você e vou continuar errando, porque mãe erra mesmo. Então, assim, me fez ser quem eu sou, gratidão, mas que eu escuto ela aqui, assim, escuto a vozinha dela. Aí nós temos o crítico, o hiperrealizador. O hiperrealizador, nós temos o insistente, nós temos o hiperracional. São muitos, gente. Ela trouxe alguns. E é legal essa questão da característica, que às vezes a gente não sabe o porquê, né? Sim. Exatamente. Tem um... Ai, não vou lembrar o nome. Fala o que ele faz. É o esquivo. Sim. O esquivo. Na mentoria, muitos têm esse. Porque ele não vai faz. fugindo, ele foge. Ele foge do que causa desconforto. Ele foge do que causa desconforto, não porque ele é procrastinador, e porque aquilo dói. E é assim, né? Junto disso vem as feridas emocionais. Então, quando você entende o pacote completo, você fala, uau, que raio-x. Uma bomba atômica. É uma bomba atômica. Só que aí não dá pra despejar tudo isso, porque a pessoa fala, nossa, eu tenho tanta coisa pra melhorar. Além de empreender, eu tenho que resolver tudo isso. Não, porque assim, eu uso muito a minha visão e o meu olhar, pelo menos nas minhas mentorias, é potencializar o que você tem de melhor. Às vezes a gente tem o potencial que é tão nato que a gente não... Às vezes descarta, né? Não é nem que não valoriza. Não é nem que descarta, porque ele tá ali sendo usado, mas você não tira tanto proveito assim do seu superpoder. E a nossa tendência é olhar para o outro e falar, nossa, eu não sou assim, eu preciso ser isso também. Não. É verdade. Eu acho que é algo bem legal que você traz no seu método, Rê, é realmente ele se conhecer para potencializar isso. Porque esse que é o problema, até a gente falou em outros episódios, as pessoas não sabem o que elas são, o que elas fazem, as características, o que gostam, o que é forte. Esses pontos fortes, pelo fato, não sabe. O fraco você sabe. né? É o crítico, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto essencial e até finalizando o nosso episódio, o que você deixaria de mensagem para esses líderes executivos com relação a isso realmente, porque projeta muito no outro, às vezes, né? Sim, A liderança, meus liderados, né? E tudo mais, mas e você, querido? Exato. Né? Eu acho que a maior mensagem é se conheça. A partir do seu próprio conhecimento, você vai conseguir entender dinâmicas corporativas e dinâmicas na sua equipe, onde você... A partir do seu conhecimento, você vai conseguir entender como é que você potencializa e, principalmente, como é que você motiva e engaja esses colaboradores. Porque eu tenho recebido também muitas pessoas que não conseguem, que têm dificuldade em engajar e motivar. Mas é um processo, não tem jeito, é um processo interno. Você tem que estar disponível para aprender algumas coisas sobre si mesmo. Para conseguir olhar para o outro e falar... Eu te entendo, mas eu te entendo, não me coloco no seu lugar. Hoje eu consigo me colocar no seu lugar com o seu óculos. Perfeito. Faz toda a diferença. A empatia não é se colocar no sapato do outro, é se colocar no sapato do outro com o óculos dele. Me veio quando eu estava assim que
Liderar, de certa forma, é se conhecer para conhecer, né? Lidere-se para liderar melhor. Você lidera melhor a partir do momento em que você se conhece e lidera as suas emoções, né? Não é suprimir, né? Não é, às vezes, né, a gente fala, eu quero controle emocional, é não transparecer, não, é identificar a emoção que você sente. Então, é gestão das emoções pura, é o ato de liderar. Perfeito. Que aula. Já vai sair aqui todo mundo enlouquecido, vendo disso, sabotador, loucura. Olha, pelo amor de Deus, sem chicotinho, hein, gente? Gente, pelo amor de Deus. Todo mundo aqui tem. Todo mundo tem. Probleminha, tá tudo certo. E é uma constante, é olhar e falar, é você, né? Exatamente. Tem que nomear o sabotador, já vou dar uma dica, tá? Qual a dica? Identificou? Dá um nome e identificou qual é, não se identifique com o sabotador. Fala, eu sou. Não vira amigo íntimo, né? Já dá um nome. Eu falo, eu estou com a perfeitinha, porque eu chamo ela de perfeitinha. A minha Malévola. Ai, maravilhosa, adorei Malévola. Aí o Malévola dá um tempo. Dá uma segurada. Exato. Maravilhosa, Rê, quero te agradecer. Foi uma aula, com certeza, não só para nós, mas para várias empreendedoras que estão nos assistindo. Inclusive, você que está aí nos assistindo, comenta o que você achou desse podcast incrível. Eu tenho certeza que vai mudar sua liderança. Até suas relações interpessoais, não é verdade? Curta esse vídeo, compartilha com a amiga empreendedora e não se esqueça de se inscrever, né, Meli? Com certeza. Porque, olha, gente, só o ouro do ouro a gente tá trazendo aqui. Então, se inscreva no nosso canal, porque toda semana tem muito conteúdo e mulheres incríveis aqui para compartilhar o seu conhecimento. Deixa para nossa audiência onde é que elas se localizam, como é que é a sua rede social, como é que elas vão fazer para fazer com você, para entender o disco, o sabotador. Para melhorar a liderança. Podem me contactar. Bom, no Instagram eu sou @RenataENeves e no LinkedIn também. LinkedIn, maravilhosa. Tem que colocar lá e tem que seguir a Rê. Bora lá, viu, gente? Então é isso. Agradeço vocês, meninas. Obrigada, Rê. Obrigada a você que assistiu até aqui e até a próxima.